Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Os preparativos para a segurança nas eleições municipais. A Polícia Federal e o TSE anunciaram nesta terça-feira a utilização de drones para o combate a crimes eleitorais no dia 15 de novembro. As informações chegam com Carlos Silva. A Polícia Federal, como antecipou o jornalista Beto Almeida no jornal Alerta Geral, anunciou nesta terça-feira que vai utilizar drones de alta tecnologia para fiscalizar crimes eleitorais, como boca de urna e transporte de eleitores nas eleições deste ano. De acordo com o diretor-geral da corporação, Rolando Souza, 100 equipamentos foram adquiridos para serem usados em 15 de novembro. Os drones dispõem de câmeras de alta tecnologia com capacidade para monitorar uma área de até 6 quilômetros. Alguns dos aparelhos custaram R$200 mil cada. São drones com câmeras de mais de 180 vezes de zoom que nos permitem ver por 6 quilômetros. Os equipamentos, de acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, não serão visuais para quem está votando e tem condições de chegar à visão de centímetros. Os detalhes sobre o uso dessa tecnologia para evitar fraudes nas eleições municipais foram apresentados nesta terça-feira ao Tribunal Superior Eleitoral TSE. Um plano de ação foi criado para o uso dos equipamentos aéreos. A prioridade são locais com maior concentração de eleitores. A mesma prática deve ser realizada no segundo turno. A Polícia Federal e o TSE não anteciparam em quais cidades os drones serão usados. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que, além de coibir crimes no dia da eleição, a grande preocupação é reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus entre eleitores e mesários e impedir fraudes em relação a candidaturas femininas. Com informações dos bastidores da campanha eleitoral, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h21. Jornalista Beto Almeida, como citou o Carlos Silva, você nos antecipou nessa terça-feira a medida anunciada oficialmente na tarde desta terça-feira pelo presidente do TSE, ministro Luiz Barroso, pelo comando da Polícia Federal, sobre essas ações para combater os crimes eleitorais, principalmente no primeiro turno das eleições municipais. As ações a serem desenvolvidas com a fiscalização, com a busca de imagens aí a uma longa distância, com os equipamentos de drones, uma novidade nas eleições brasileiras, uma novidade a ser instituída, principalmente com equipamentos de última geração e que captam imagem a metros e metros de distância onde o crime está sendo cometido. Ou seja, Beto Almeida, quem pensar, quem estiver planejando ou quem quer decidir a tendência de votos dos eleitores a caminho dos locais de votação, das urnas, os candidatos irão pensar duas vezes, ou mesmo os cabos eleitorais, que muitas vezes são designados para aquele assédio de última hora na tentativa de captar o voto dos eleitores indefinidos. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa, na realidade, Luciano, é mais uma ferramenta, vamos dizer, é mais uma tecnologia posta aí à disposição da tentativa, né, de coibir, de inibir a compra de votos e outras ilegalidades, como, por exemplo, o transporte ilegal de eleitores, distribuição de santinhos. E com um detalhe, a polícia pelo menos já adiantou o seguinte, lógico, que vão ser priorizadas as zonas eleitorais com histórico de crimes aqui no estado do Ceará, mas também, lógico, em outras unidades da federação. Daí a você ter a certeza de de quais são os locais exatos onde esses drones vão atuar, Luciano. A Polícia Federal, logicamente, por uma questão de estratégia, mantém essa informação sob segredo. O que se sabe é, os drones, eles vão captar essas imagens serão encaminhadas para uma central de controle, que vai ficar na sede da Polícia Federal aqui em Fortaleza, por exemplo,
nos casos aqui dos drones de Fortaleza, e então nessa central é que eles vão fazer todo o acompanhamento, todo o monitoramento e a fiscalização de quem está, por exemplo, no entorno dos locais de votação. Ou seja, Beto Almeida, com menos homens presentes, homens e mulheres que integram as forças de segurança para as eleições municipais, presentes ali nas proximidades das sessões eleitorais, dos caminhos que levam os eleitores às urnas, aos locais de votação, repito, e com isso a tecnologia bem mais eficiente e menos conflitante para comprovar desvio de conduta de eleitores e candidatos e crimes eleitorais. E aí, Luciano, você, pela informação, quer dizer, um drone deles custando até R$200 mil, você percebe claramente que pelo valor não são equipamentos em qualquer, são equipamentos realmente de última geração, com grande tecnologia, com uma precisão muito grande nas imagens, capaz, por exemplo, de captar com nitidez imagens de motoristas que estão dentro desses veículos e mais, inclusive captando a placa do veículo. E o que chama a atenção, Beto, é que nessa tecnologia, você, pela descrição feita pelo Carlos Silva, você percebe que com o uso da tecnologia, esses equipamentos, os drones, poderão captar imagens em um raio de 6 quilômetros. Imagine você, ouvinte, internauta, quando nós falávamos aqui, e você ouviu também e leu as informações sobre os radares móveis instituídos pelas polícias rodoviária estadual e federal para flagrar motoristas que ultrapassem a velocidade, o limite de velocidades estabelecidos nessas faixas de rodovias estaduais e federais. E no primeiro momento surgiu a informação que até em um raio de 1.000 metros, as imagens já poderiam ser captadas pelos radares móveis. Imagine agora, Beto Almeida, como são ultramodernos esses equipamentos, os drones a serem utilizados pela Polícia Federal e pela Justiça Eleitoral para alcançar os crimes eleitorais ou os infratores na área eleitoral em um raio de até 6 quilômetros. Olha só, Luciano, e aí é aquela história, você disse bem, isso na realidade evita a maior presença de policiais federais na rua, a necessidade de contato dele com as pessoas no entorno das sessões eleitorais, mas não estranhe se de repente aparecer uma viatura da Polícia Federal por perto. É sinal de que a central de controle, por meio desses drones em atuação, deve ter ali visualizado algum problema e isso com certeza vai acabar levando muita gente à sede da Polícia Federal. Eu tenho aqui uma curiosidade que não ficou esclarecido ainda. Por exemplo, eu li que em Pernambuco, lá em torno de 13 drones deverão ser utilizados pelos policiais federais no dia da eleição. Beto, são eu acho esse número equipamentos, alto. Só são 100 para 5.600, 5.568 municípios brasileiros. Então, são poucos equipamentos para muitos municípios e, claro, naturalmente, tem algumas áreas que despertam mais preocupação da Justiça Eleitoral e da Polícia Federal. Mas o bom nessa história, Beto Almeida, é que o uso dos drones, além de combater as distorções, as infrações, os crimes eleitorais, garantirá também mais segurança para os eleitores e para os próprios candidatos. Exatamente. São 7 horas e 27 minutos, ainda sobre as informações na área da segurança eleitoral, das eleições municipais. O estado do Ceará ficou fora, jornalista Beto Almeida, da primeira aprovação pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, dos pedidos para envio das forças federais com vistas a garantir mais segurança aos eleitores, aos candidatos e aos mesários que estão sendo mobilizados para o primeiro turno das eleições municipais no dia 15 de novembro. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, aprovou no último dia 10 de outubro o pedido de reforço de tropas federais para o primeiro turno das eleições nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Pacajus, Horizonte e Itaitinga. O pedido recebeu o aval do governador Camilo Santana, mas não entrou na pauta da votação dessa terça-feira do TSE, que aprovou o envio dos militares das Forças Armadas para 348 municípios de 7 estados brasileiros. A expectativa, Beto Almeida, é que a solicitação feita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará entre a qualquer momento na pauta de votação do TSE. Exatamente, Luciano. Olha só, por enquanto, o TSE aprovou o uso das tropas federais para o Amapá, para o Pará, para o Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Acre
e Tocantins. E aí, lógico, o Ceará, como também fez esse pedido do envio de tropas federais para garantir, para fazer o reforço da segurança aqui no dia das eleições, no próximo dia 15 de novembro e também no segundo turno, né? Naturalmente que o TSE ainda vai se pronunciar sobre outros estados, inclusive, por exemplo, Rio de Janeiro, que nem está nessa primeira leva aqui, que com certeza terá lá reforço de tropas federais. O que importa aqui, Luciano, é o seguinte, que essas medidas de fato sejam adotadas, que a gente tenha um pleito em segurança, porque a gente já vai ter uma eleição atípica. Eu digo atípica por conta dos casos de Covid, das diferenças de horários, as sessões vão começar a abrir uma hora mais cedo, não mais às 8, mas às 7 da manhã. Nós vamos ter, por exemplo, prioridade para quem tem acima de 60 anos, está votando aí entre 7 e 10. Então nós vamos ter, na realidade, uma movimentação diferente num dia de eleição que já é por si diferente. A presença de tropas aqui no estado do Ceará e em algumas cidades, naturalmente, isso traz mais tranquilidade, dá aquela sensação de que a segurança está mais atuante, de que o eleitor se sente mais seguro para exercer a sua cidadania. Então eu acredito que logo logo isso vai estar sendo anunciado também. 7h30 e daqui a pouco dentro do bate-papo político, expectativas sobre novas pesquisas na disputa pela Prefeitura de Fortaleza? É a segunda rodada da Datafolha que saiu hoje à noite, né? Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. São 7h32. O balanço do Tribunal Regional Eleitoral Ceará tem pelo menos 14.991 candidatos aptos a disputar a eleição deste ano. O Carlos Alberto, melhor dizendo, traz essa informação sobre o deferimento de candidaturas a prefeito, a vice-prefeito e a vereador. Os números da Justiça Eleitoral sobre o quadro de candidatos que estão na briga pelas prefeituras e câmaras de vereadores das 184 cidades do Ceará. O Tribunal Regional Eleitoral TRE anunciou nesta terça-feira que os juízes eleitorais julgaram 99,2% dos 16.197 processos de registro de candidaturas para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. As estatísticas do TRE revelam que, do total de pedidos de registro de candidaturas, 14.991 foram deferidos, 131 com recurso, 148 indeferidos e 479 indeferidos com recurso. O balanço dos registros mostra ainda 290 renúncias, 13 cancelamentos, 5 falecimentos e 12 pedidos não conhecidos. Ficaram pendentes de julgamento apenas 128 pedidos de registro no Estado. De acordo com o TRE, em Fortaleza, os 6 juízes da Comissão de Registro de Candidatura julgaram 1.381 pedidos, restando somente um pendente de julgamento. Do total de julgados, 1.294 foram deferidos, 3 com recurso, 18 indeferidos e 43 indeferidos com recurso. Foram homologadas 23 renúncias na capital. Segundo ainda o TRE, os juízes também já estão julgando os recursos de registro de candidatura que chegam ao tribunal. Até o meio-dia de ontem, terça-feira, foram recebidos 266 recursos de registro de candidaturas vindos das zonas eleitorais do interior e da capital, dos quais 46 já foram julgados. Com informações dos bastidores da campanha eleitoral, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Esses são os números da Justiça Eleitoral, que tem também outras informações importantes para quem acompanha os bastidores políticos e quer saber como anda a aplicação da Lei da Ficha Limpa. Lei da Ficha Limpa que barra pelo menos 1.000 candidaturas nas eleições municipais deste ano, como conta o Sátrio Salles. Criada há uma década, a Lei da Ficha Limpa tirou 1.001 candidatos das eleições municipais deste ano. A maior parte, 840, é formada por políticos que tentavam um cargo de vereador, seguido de prefeito, 115, e vice-prefeito, 46. Os dados estão no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com as candidaturas indeferidas.
De acordo com a legislação, estão proibidos de concorrer a cargos públicos candidatos condenados por decisão transitada em julgado ou por órgãos colegiados à Justiça. Há pelo menos 10 crimes diferentes que se enquadram na lei, como lavagem de bens, tráfico de drogas, racismo, tortura, terrorismo e até aqueles cometidos contra a vida e a dignidade sexual. O estado de São Paulo lidera com 202 políticos enquadrados na ficha limpa. Na sequência, consta Minas Gerais com 116 e Paraná com 78. Já os outros estados têm menos de 50 candidatos nesta situação, como por exemplo o Ceará. Os dados do TSE mostram que no cenário nacional, entre os partidos, o MDB lidera em candidaturas indeferidas por legislação. São 76 políticos. Na sequência, vem o PSD com 74, PL com 73, DEM com 66, Republicanos com 62, Podemos, PSB e PP com 52 cada um e PSDB com 51. As outras siglas têm menos de 50 candidatos enquadrados desta maneira. O indeferimento com base na lei da ficha limpa corresponde a 6% do total de candidaturas rejeitadas, que chegam a 16 mil em todo o Brasil. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. E nesse contexto de combate à corrupção na área política, um esquema de propina com mensalinho envolvendo vereadores de Pacujá é desmontado em investigação do Ministério Público Eleitoral, como conta direto da redação, a Lucínia Barbosa. O Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou nesta terça-feira a chamada Operação Mensalinho, onde foram realizadas buscas e apreensões na residência de 8 vereadores, um advogado e 3 postos de combustível da região de Pacujá. De acordo com o órgão, os vereadores votavam os projetos do prefeito em troca de dinheiro ou combustível. A compra de apoio parlamentar, segundo as investigações, era realizada através de dinheiro, cargos da Prefeitura Municipal e vale combustível aos vereadores que se aproveitavam das vantagens vindas da Prefeitura de Pacujá e aprovavam os projetos do chefe do Executivo. O Ministério Público aponta que o presidente da Câmara repassava a quantia de R$1.000 aos vereadores e o prefeito determinava doações de combustível em forma de propina, além de garantias de emprego. Durante a operação foram apreendidos celulares, tablets, notebooks, computadores, mais de R$10.000 em dinheiro, além de documentos e anotações que podem ajudar nas investigações. Da redação do Ceará Agora para o Alerta Geral, Lucinha Barbosa. São 7h38, investigação do Ministério Público Eleitoral, mostrando aí, jornalista Beto Almeida, que mesmo com os maus exemplos do passado que terminam hoje com a inelegibilidade de alguns ex-gestores públicos, alguns políticos mandatários ainda continuam encontrando o caminho mais curto, como nesse caso dos vereadores de Pacujá, para se dar bem, e aí no futuro serão certamente inelegíveis. Ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral barrou nas eleições municipais pelo menos 1.001 candidatos a vereador, a prefeito e a vice-prefeito envolvidos ou enquadrados na lei da ficha limpa. Sabe, Luciano, o que a gente mais fica impressionado é o seguinte, é essa relação, vamos dizer assim, de subserviência que existe do poder legislativo municipal com o poder executivo. É como se o prefeito tratasse os vereadores e os vereadores se permitem nessa relação de uma relação de subserviência, simplesmente pela troca da sua atuação parlamentar por dinheiro. Isso, Zé, é ser vassalo demais. É você não dar valor ao mandato conquistado pelo voto. Seja que não consigo, nem quero imaginar como é que esses vereadores conseguiram
ser eleitos, de que forma é que eles chegaram à Câmara. Mas uma vez que chegaram, que pelo menos honrassem o mandato minimamente, soubessem se colocar numa posição de homem público, de gestor público, de pessoas que têm compromisso, se não com o eleitor, pelo menos com eles próprios. Porque, na realidade, uma relação dessa, na realidade, foram 2 tipos de mensalinho detectados lá pela investigação do Ministério Público. 2 espécies lá em Pacujá. Uma era comandada pelo chefe do Legislativo Municipal, pelo presidente da Câmara, que dava R$1.000, uma gorjeta, vamos dizer assim, para cada vereador ter dinheiro para comprar combustível, para mandar o eleitor para ir para um hospital, não sei para onde, e o outro era comandado pelo prefeito. O que os vereadores definem como ajuda, como solidariedade, como ação social, o Ministério Público Estadual interpreta como mensalinho, ou seja, um pagamento mensal que sai dos cofres públicos e que, pelas investigações, tem desvio de conduta e crime de improbidade administrativa. E o prefeito tinha naturalmente todos esses vereadores na mão, aprovando o que queria ou não tendo qualquer problema com a fiscalização. Porque lembrando... E isso se repete em outros municípios do Ceará, Beto Almeida? Infelizmente se repete. É uma relação de vassalagem. É coisa de vassalo, não é de vereador. São 7h41, já entrando na reta final do bate-papo político. Hoje é dia de expectativas sobre os novos números na corrida pela Prefeitura de Fortaleza? Pois é, Luziano, hoje é dia de muita tensão aí entre os candidatos, os coordenadores de campanha, porque está prevista para agora, hoje, na noite desta quarta-feira, a divulgação dessa segunda rodada de pesquisa do Instituto Datafolha, que foi encomendada aí pelo Jornal O Povo. Agora, o que traz aí, Luziano? Qual é a expectativa? Lembrando, essa pesquisa ela foi realizada já segunda e terça-feira, portanto, anteontem e ontem, com divulgação prevista para hoje. Já pegou aí o retorno do candidato do PDT, José Sarto, né? De volta depois que se recuperou da Covid. Pegou também o retorno do governador Camilo Santana, em si, já voltando às suas atividades, seus atos de governo. E, naturalmente, Luziano, vai já trazer, por exemplo, uma detecção se houve alguma alteração significativa em relação à primeira pesquisa do Datafolha, que foi divulgada no último dia 17. Lembrando que no caso, por exemplo, agora ele está trazendo a questão do voto espontâneo, do voto da pesquisa estimulada, além, está trazendo também a rejeição dos candidatos. Mas não apenas isso. Também vai trazer, Zeno, uma simulação de segundo turno. Segundo turno, por exemplo, possível entre o capitão Wagner e a Luziane e também entre o capitão Wagner e o candidato do PDT, José Sarto. Então, assim, qual é a expectativa? É saber se houve, de fato, uma alteração de forma sensível no modo como o eleitorado aqui da capital está avaliando os candidatos. E, naturalmente, dependendo disso, nós vamos ter aí, com certeza, mudanças de rumos, de estratégia dos candidatos. A gente já tem observado, na realidade, estas mudanças. Dá para perceber claramente que desde que retomaram suas atividades, tanto o candidato do PDT, José Sarto, por exemplo, como o próprio governador Camilo Santana, tornaram suas declarações muito mais incisivas contra os adversários, muito mais fortes. Amanhã, hoje à noite, amanhã tem muito conteúdo para falar sobre as eleições municipais em Fortaleza. A Assembleia Legislativa aprova projeto de lei que cria o ensino de empreendedorismo na rede estadual do Ceará. O projeto é de autoria do deputado estadual Tadeu Oliveira, e quem tem mais informações de volta da redação é a Lucínia Barbosa. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Tadeu Oliveira, PSB, que institui a disciplina de empreendedorismo como atividade complementar no ensino médio nas escolas públicas do estado do Ceará. O projeto, segundo Tadeu Oliveira, é uma forma de colocar a semente do empreendedorismo na mente e no coração dos jovens estudantes da escola pública, criando a cultura do empreendedorismo na juventude. Esse projeto cria a disciplina de empreendedorismo nas escolas públicas de ensino médio e tempo integral e é um projeto de extrema relevância para os nossos jovens alunos, porque coloca na mente e no coração desses jovens a semente do empreendedorismo. Segundo ainda Tadeu Oliveira, a proposta, se o projeto for sancionado pelo governador Camilo Santana,
funcionará dentro do Programa Estadual Educação Empreendedora e Inovadora e acontecerá em turno complementar, para não alterar as aulas regulares. A disciplina poderá ser ensinada através de aulas, palestras, dinâmicas e excursões, entre outras possibilidades. O deputado Tadeu Oliveira destaca ainda como benefício direto da implantação do Programa de Empreendedorismo e Inovação a redução de evasão escolar. Diminui a evasão escolar porque esses jovens passam a ter contato com temas importantes, mas, sobretudo, prepara esses jovens para montar suas próprias empresas ou então para se destacar nas empresas em que eles forem trabalhar. Da redação do Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Lucinha Barbosa. E para finalizar, Beto Almeida tem café da manhã bom na Serra do Maciço do Baturité, em Aratuba. Luzenor, pelo menos tem motivação para isso, né? É que nos afirma aqui o nosso amigo Jean Martins. Olha, ele tá dizendo que quem tá aniversariando hoje lá, Luzenor, é Padre Moacir Cordeiro Leite, fazendo 83 anos de vida e de muita dedicação ao sacerdócio. Vai ter comemoração na comunidade do Top, né? A partir agora das 8h30 tem um café comunitário, meio-dia vai ter um almoço e às 7 da noite uma missa em ação de graça na capela, porque ele tá dizendo o seguinte, que tem muita motivação e de fato tem, porque o Padre Moacir Leite, né? Ele está completando seus 83 anos. Tá dizendo aqui nos convidantes, a gente é convidado, olha, eu quero aqui desejar naturalmente... Guarda a tapioca, Jean Martins. O Jean diz aqui, ó, o Padre Moacir sempre fala que quem não nasceu para servir, não serve para viver. De fato, é uma verdade numa frase simples. Então, parabéns aí pro Padre Moacir por dedicar sua vida ao sacerdócio e principalmente para ajudar o próximo, porque o sacerdócio é isso, né? E parabéns aos moradores de Aratuba que tem a felicidade... De Aratuba, né? Que tem a felicidade aí dessa liderança do Padre Moacir. Eu espero que eu esteja dizendo o nome correto aqui da comunidade. Top. Comunidade, né? Top. Pronto, correto. É isso aí. 7h46. A você, jornalista Beto Almeida, um bom dia, bom trabalho a você, ouvinte internauta. Aguarda aí, porque o Marcos Furlan chega com outras informações. Bom dia.